Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Eu sou a jornalista Juliana Bontorin e a gente vai estar pronto para um bate-papo sensacional, porque façamos e falamos de prosperidade, coisa boa, né? Esse é um dos 5 P's que nós estamos trazendo aqui para vocês, nesse festival Conhecendo os ODS, com muito carinho, com muita conversa, são vários painéis de pessoas sensacionais. Primeiro eu vou dar boas-vindas para elas, que estão aqui comigo, conversando, e depois a gente vai transcorrendo, elas vão ter um tempinho aqui, depois algumas perguntas para que a gente aborde o tema, tá bom? Primeiro, boas-vindas para Isabela Muricy, só primeiro dando boas-vindas, depois eu leio a mini bio. Ela é sócia da Falcone. Tudo bem, Isabela? Tudo bom, Juliana? Prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Muitíssimo obrigada. Está falando da onde? De Belo Horizonte. Ai, que gostoso, mineiro. Minas é bom demais, né? Obrigada, viu? Um abraço para todos os mineiros que estão na nossa audiência também, tá? E dando boas-vindas também agora para Marrita Riz. Ela é gerente sênior de compromisso social e desenvolvimento sustentável da Arcos Dourados no Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Marrita, falando da onde? Eu estou em São Paulo. Eu já ia perguntar se você estava da França, porque com esse nome é não, francesa, né? Já infelizmente não. Só São Paulo hoje. Ah, que delícia. Mas é francesa mesmo, né, Marie? Sou. Ai, que legal. Seja muito bem-vinda, viu? Ficamos Obrigada. muito felizes e um abraço sempre para São Paulo também, nossa cidade tão querida. Como eu falei para vocês, a dinâmica eu vou passar para cada uma, que elas vão ter um tempinho para transcorrer sobre elas, né? Sobre o que desempenham. Então, agora falando sobre a Marie, olha, eu vou aqui pegar as informações que ela me passou. Ela é Marie, não, desculpa, sobre a Isabela, perdoa. A Isabela é graduada em Administração de Empresas pela UFMG, possui especialização em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral e Marketing pela UFMG. É sócia da Falcone, onde atua há mais de 20 anos nas áreas de gestão da educação, gestão pública, recursos humanos, gestão de mudança, ISD e métodos avançados de melhorias de resultados. É responsável pelo desenvolvimento sustentável da Falcone, estratégia ISD, além de responder pelo desenvolvimento da prática e pelos projetos na temática. Coautora dos livros Gestão para Resultados na Educação, Gestão Integrada da Escola e Como Melhorar as Competências da Equipe Escolar implementando a matriz de capacitação. Muito legal, já adorei toda essa parte aqui, esse de educação são apaixonantes mesmo. Mais uma vez, agora a palavra é sua, transcorra aí sobre a sua temática. Bom, obrigada, Juliana. Prazer mesmo estar aqui com vocês hoje para falar dessa agenda que é tão importante e que significa futuro, né? A Agenda 2030. A gente na Falcone vem trabalhando, né, de uma forma muito estreita com essa agenda, né? A Viviane, que é a nossa CEO, ela é representante do ODS 8 no Brasil, então a gente tem muito orgulho de poder participar querer participar, né? A gente ainda está iniciando, a gente nunca pode falar que está plenamente, né? Porque o Brasil, de uma forma geral, tem um grande desafio quando a gente fala, né, da agenda do desenvolvimento sustentável, né? E falar de prosperidade, né, que é garantir as vidas prósperas, plenas, em harmonia com a natureza. Então, o papel das organizações é fundamental para isso, né, da sociedade como um todo, né? Porque
para a gente ter prosperidade, a gente tem que ter um país que tenha, né, as condições básicas de sobrevivência, de desenvolvimento, precisa ter uma educação de qualidade, precisa ter oportunidades, né, para todos de forma igual, e as organizações tendo aí a capacidade de gerar valor, não só econômico, né, mas valor para todos, e pensando também na preservação, né, do meio ambiente, da biodiversidade, dos recursos, para que isso seja sustentável ao longo do tempo, né? Então, a gente vem trabalhando junto ao Pacto Global com, né, ajudando no planejamento estratégico, desdobramento de algumas metas, no desenvolvimento, inclusive, de movimentos como Mente em Foco, Ambição pelos ODS, onde a gente vem ajudando algumas organizações a pensar, definir as metas, identificar lacunas, desdobrar iniciativas em diversas temáticas. E quando a gente fala, né, de prosperidade, quando a gente fala nesse olhar do desenvolvimento sustentável, não tem como não pensar, né, em como que a gente utiliza de uma forma adequado e sustentável, trazendo, né, redução, transição energética, redução de insumos que geram, né, agressões ao meio ambiente, o trabalho decente, combate. A Viviane, ela fala bastante, né, do combate ao trabalho análogo ao escravo, e para isso a gente tem que trabalhar bastante educação, né? Depois eu vou contar um pouquinho de um projeto que a gente está desenvolvendo piloto para ajudar jovens que não estudam nem trabalham a ingressar no mercado de trabalho e conseguir desenvolver um pouquinho das lacunas de aprendizagem, né? Porque eles saem do ensino médio com enormes lacunas. Pensar indústria, inovação, infraestrutura e o olhar de redução de desigualdades nisso tudo, né? A gente entende, Juliana, que para que essa agenda ela possa avançar, né, as lideranças das organizações de uma forma geral, e aí sejam organizações do setor privado, do terceiro setor e também, né, claro, do setor público, ter uma sensibilidade em relação a essa agenda, a importância, e trazer isso para a estratégia do negócio, incorporando aí no modelo de negócio das organizações, né? Então, tendo isso atrelado ao propósito, à missão, visão, onde quer chegar, trazendo metas estratégicas também, considerando né, o que é material, o que é importante para essas organizações, e desenvolvendo, então, o seu plano de trabalho, que pense não só, né, no seu negócio, na sua produção ou serviço, satisfação dos clientes, mas que incorpore também métricas, metas, iniciativas e projetos, e aí envolvendo todos os níveis das organizações no alcance desses objetivos, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável e o papel de cada organização, é super importante essa reflexão, né? De que forma eu incorporo temas ligados ao desenvolvimento sustentável para o meu negócio, porque se eu não incorporar hoje, isso vira um fato, não deixa de ser um risco e vira, né, um fator que vai afetar de sobremaneira o negócio, as pessoas, a comunidade, os clientes, os fornecedores, e passa a afetar o resultado socioeconômico da organização. Então, essa reflexão e essa ação, ela é urgente, e, né, a gente vem, aí falando um pouquinho da Falcone, a gente vem trabalhando, né, no desenvolvimento da nossa política de sustentabilidade nos ODSs que são prioritários para a gente, pensando que nós somos uma empresa, né, de serviços, que tem o propósito, né, levar conhecimento de gestão, gente, tecnologia para transformar as organizações, para que a gente tenha uma sociedade melhor. E aí a gente vem desenvolvendo, então, nossos programas e nossas iniciativas,
ligadas ao ODS 8, que é Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e aí aqui a gente priorizou 2 metas, que é essa redução de jovens que não estudam e nem trabalham, e a gente vem desenvolvendo esse projeto piloto para expansão a partir do próximo ano. E é só para trazer um elemento, a gente está fazendo um piloto em uma escola aqui em Minas, e por uma avaliação de aprendizagem, os alunos que estão no 3º ano do ensino médio, né, que estão passando para uma próxima etapa da vida, que é, né, ou um curso superior, ou um curso técnico, ou ingressar no mercado de trabalho, por uma avaliação que foi feita de proficiência, eles têm aprendizagem em nível de ensino fundamental, anos iniciais, né? Então, isso é muito crítico, isso é muito grave. Pensar que esses jovens estão ou ingressando, né, no ensino superior sem o mínimo ou a base do conhecimento necessário, ou ingressando no mercado de trabalho. Então, esse projeto, ele busca fazer desde a recomposição de aprendizagem, desenvolver o projeto de vida, trabalhar alavancas aí de preparação e de competências e preparação para ingresso no mercado de trabalho, inclusive com algumas hard skills que vão ajudar nesse primeiro emprego e a ponte com a continuidade dos estudos, né? Então, a gente está fazendo esse piloto, que termina agora em dezembro, e a ideia é que a gente possa fazer parcerias a partir do ano que vem, tanto com secretarias de educação quanto secretarias de assistência social, para conseguir alcançar esse público, né, o público que realmente necessita desse apoio, para poder fortalecer esse período, e isso no futuro significa, né, pessoas mais preparadas, mais produtividade, o olhar para a redução de desigualdades e para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? E a gente está trazendo elementos, né, da consciência socioambiental e a mentoria também de, inclusive, consultores da própria Falcone. E o outro ponto que a gente vai trabalhando bastante, e aí em parceria com o Pacto Global e a DIFEM, é o combate ao trabalho análogo ao escravo, que também passa por dar oportunidades, né, para que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situações de segurança alimentar, consigam ter as condições para sair desse processo, e que também consigam, né, uma vez nessa situação, ter formas de buscar apoio, de buscar auxílio. E também o mais importante, né, um dos pontos super relevantes nesse processo é a questão da conscientização, educação e o trabalho firme aí de comunicação, fiscalização das organizações, né? Então, tem um trabalho piloto também sendo feito na cadeia do café, que a gente vem participando, e a gente vem buscando, então, trabalhar esses elementos, além de educação de qualidade, né? Então, ajudando várias instituições e redes de educação no Brasil, e a gente tem um histórico grande de trabalhos em educação com resultados muito relevantes, né, para poder apoiar dentro desse processo. Ou seja, né, acho que eu falei muito, mas a gente acredita muito nessa agenda, a gente está desenvolvendo iniciativas internas e externas com clientes e fornecedores para ajudar também a alavancar essa parceria com vocês, com o Pacto Global e com outras instituições que têm essa agenda como uma pauta estratégica, além de trazer essa discussão para a pauta dos negócios com as organizações e com os clientes, para que a gente efetivamente saia, né, da intenção e saia para a ação e para o resultado. Isabela, falou muito. Imagina, gente, um projeto grandioso como esse, com certeza a gente ainda vai ter muito transcorrer, porque eu já anotei aqui várias coisinhas legais que vocês estão falando, que é uma prática minha. Quando vocês falam, eu acabo fazendo algumas anotações, depois a gente transcorrer um pouco, mas eu achei muito interessante quando você fala
eu gostei do que você falou, que ainda vai contar também para a gente, que é a questão de fortalecer o jovem que não está nem na escola, né, nem empregado e tudo mais, que vocês acabam formatando isso de alguma forma para que possa acontecer, né? A gente já volta, tá bom? Eu vou para a Marreta Riz aqui, vou fazer uma leitura da mini bio dela, ela transcorre no tempo já conversado e depois a gente já volta para falar um pouquinho mais, tá? Só um minutinho, fazendo favor, vamos lá. Ó, a Marreta Riz, ela é formada em Economia e Administração em Paris, na França, tem experiência profissional no segundo e terceiro setor na França, no Chile e na Índia. Trabalhou no Carrefour Brasil durante 8 anos nas áreas de responsabilidade social, meio ambiente, economia circular e cadeia de produção. Atualmente é gerente sênior de desenvolvimento sustentável e compromisso social na Arcos Dourados, liderando a estratégia ESG para a divisão Brasil da companhia. É responsável por temas como combate ao desmatamento, bem-estar animal, embalagens e impacto social. Grandioso também. Por favor, Marie, seja bem-vinda novamente. A palavra é sua. Perfeito, Juliana, Isabela, obrigada, boa tarde, obrigada pela apresentação. É exatamente isso. Então, acho que não preciso, né, apresentar esse M amarelo aí atrás de mim, todo mundo conhece, mas eu acho que só para deixar bem claro, né, que como a Juliana falou, eu sou de Arcos Dourados. Então, o que é Arcos Dourados? Porque o link com McDonald's, né? Arcos Dourados é a maior franquia do planeta de McDonald's que opera a marca em 20 países da América Latina e do Caribe. Ok? Então, aqui só existe Arcos Dourados que opera a marca McDonald's. Aqui, então, Arcos Dourados, que trabalha então desde o México até o Uruguai, o Brasil ele representa o maior país, representando 50% dos restaurantes e do resultado da companhia. Então, em 20 países temos 2.000 restaurantes, só no Brasil temos mais de 1.000 restaurantes. Tá? Então, isso representa 60 mil funcionários e 2 milhões de clientes todos os dias. Então, isso traz para nós uma responsabilidade em termos de escala gigante, né? E para poder operar todos esses restaurantes, né, a gente trabalha o tema ESG, né, com uma plataforma que a gente chama Receita do Futuro, que aí a gente tem um site, né, que chama receitafuturo.com.br, fique à vontade para acessar, que explica um pouco todo nosso trabalho. A gente trabalha muito de forma prática, né? Então, todo ano a gente realiza uma pesquisa de materialidade, que a gente vai atualizando ao longo do tempo, olhando quais são os temas mais críticos dentro da nossa operação. Então, quando eu faço um Big Mac, quando eu faço uma batata frita, quais são os grandes temas que trazem questões ou preocupações e sociais e ambientais, né? E a gente analisa e faz uma pesquisa com vários stakeholders para a gente ver o que é importante para os stakeholders, que sejam os clientes, os colaboradores, investidores, governo, ONGs, etc. E isso nos dá nossas prioridades. Então, dentro da Receita do Futuro, a gente trabalha com 6 pilares estratégicos, 3 ambientais e 3 sociais. E dentro de cada um deles, a gente tem metas claras, com números, né, com metas e deadlines atrelados aos ODSs. Então, na parte social, da parte ambiental, desculpa, a gente começa com mudanças climáticas, então com todo inventário de emissões de gases de efeito estufa, todo o trabalho da diversificação da matriz energética. Hoje a gente tem 53% dos nossos restaurantes operando com energia solar ou com energia renovável de alguma maneira, né, certificados. Existe todo esse trabalho também com abastecimento sustentável, um tema que a Isabela comentou um pouco, né? Todas essas questões sociais, então como a gente tem um código de conduta, né? Existem auditorias de terceira parte para nossos fornecedores para garantir que eles respeitam toda a legislação em todo o trabalho ambiental e social dentro da sua cadeia. Também a gente trabalha muito com certificações externas, internacionais, reconhecidas. Então, a Isabel também está falando do café, né? A gente trabalha, por exemplo, com a Rainforest Alliance desde 2015, 100% do nosso café certificado. E isso vai com várias matérias-primas que a gente considera como prioritárias, né? Então, por exemplo, o tema da carne, a gente sabe que aqui no Brasil, sobretudo, né, é um tema muito crítico, que a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que o McDonald's é a única empresa de food service monitorando sua carne via satélite para verificar a origem das fazendas e garantir que elas não vêm de áreas de desmatamento, que não vêm de áreas de terras indígenas, que não tenha nenhum trabalho análogo a escravo, etc. Então, tem todo esse cuidado que é feito e investido fortemente já há muitos anos. Né?
toda a parte do bem-estar animal, né? A Juliana comentou um pouquinho, então como a gente audita também todos os nossos fornecedores para garantir o respeito às liberdades fundamentais dos animais, e já passando no terceiro pilar, economia circular, que é todo o famoso tema do plástico, das embalagens, como a gente entrega um produto de consumo imediato para a viagem com respeito para o meio ambiente das embalagens. Então, esse é um desafio gigante que vem evoluindo muito nos últimos 10 e, sobretudo, 5 anos, né? Então, se você for ver, hoje, desde 2019, a gente reduziu de quase 50% o plástico dentro das nossas embalagens. Hoje, 90% das embalagens do MEC são de papel, de fontes certificadas, né, FSC ou PFSC. Então, e aí, obviamente, esse é um longo caminho, não está tudo resolvido, a gente trabalha fortemente para garantir a qualidade do produto, a segurança dele e uma embalagem cada vez mais sustentável e responsável. Então, isso tem vários outros exemplos, né? Reciclagem do óleo, que é transformado em biocombustível, em produtos de limpeza, em ração animal, o uso da água de chuva, o uso do ar-condicionado dentro do restaurante, que a gente reaproveita para fazer a limpeza da área. Enfim, todo esse conceito, né, da economia circular, como a gente considera o restaurante como um lugar de ciclo fechado, onde a gente reaproveita todo o máximo possível e não jogar e não desperdiça absolutamente nada. Então, esses são os 3 pilares ambientais, de forma muito resumida, né, atrelados, vocês podem ver com todos os UDSs, né, que seja o 12, o 13, o 14, o 15, enfim, da parte de vida terrestre e marinha. Aí entra também a parte social. Então, o tema também que a Isabela conversou bastante, o tema da educação. O MEC, na América Latina, é o maior gerador de primeiro emprego formal da América Latina. Então, 62% dos seus funcionários no Brasil têm menos de 24 anos. E por isso que, dentro do nosso pilar estratégico ESG, o emprego jovem é a prioridade. Então, como a gente ajuda os jovens de 16 a 24 anos para dar o primeiro emprego formal, sem pedir nenhum tipo de experiência prévia, porque a gente sabe que nesse mundo louco de hoje, né, às 16 anos você tem que falar 3 idiomas, ser viajado fora, aí não faz sentido. Então, como a gente ajuda os jovens a ter um primeiro emprego formal, que formal é muito importante, e a gente ajuda ele a ter educação de alguma maneira. Então, a gente tem mais de 47 parcerias com universidades no Brasil inteiro. A gente tem os horários flexíveis para ajudar o jovem a estudar ao mesmo tempo que trabalha, e ter também todo um sistema de desenvolvimento humano dentro da empresa. Então, a empresa não ensina só a fritar batata, longe disso. A gente tem uma, que a gente chama de Hamburger University, né? Que é uma universidade de desenvolvimento humano. Então, antes ele era focado só para funcionários, uma campus comunidade, e desde a pandemia a gente percebeu que os jovens eram mais impactados. Então, a gente resolveu abrir a nossa plataforma de desenvolvimento para toda a comunidade. Então, vocês, eu, seus filhos, irmãos, pais, podem entrar também na plataforma, onde existem vários cursos, desde empreendedorismo, finanças pessoais, marketing digital, a gente tem parcerias com a Cisco também sobre programação, Python, e aí um vocabulário que aí foge do meu conhecimento. Mas, enfim, existe todo um sistema, já são 60 mil inscritos nessa plataforma, e, enfim, aí fica à vontade, a gente tem todo um sistema de certificado, etc. Então, tem todo esse trabalho de educação e de formalização do trabalho e do desenvolvimento dos nossos jovens. E a gente tem como outro pilar que, de fato, não é tão um pilar, mas é uma linha intrínseca ao MEC, que é a diversidade e inclusão. Então, é um trabalho muito forte feito nisso. Hoje, a gente tem 59% dos nossos funcionários que são mulheres, 61% que são negros ou pardos, o que representa mais ou menos a demografia brasileira. E é um trabalho muito forte feito também com pessoas com deficiência. A gente trabalha, obviamente, não sozinhos, mas com muitos organismos, né, ONGs brasileiras e internacionais, para a gente integrar, incluir e desenvolver todo mundo. E o terceiro pilar é o pilar de família e bem-estar, onde a gente vai trabalhar cada vez mais uma refeição mais saudável. A forma de se alimentar mudou muito dos 40 anos atrás até hoje. Então, como a gente retira e acaba com todo tipo de corantes, conservantes, aumentando cada vez mais frutas, legumes, tirando todos os açúcares, para reduzir os ingredientes considerados como negativos e aumentar os ingredientes considerados como positivos dentro do cardápio. Então, esse é um trabalho de longo prazo, né, que já começou, que já muita coisa foi feita e a gente vai continuando
nos próximos meses e anos. E o Mais Dia Feliz, que a Juliana comentou um pouco também, né? O Mais Dia Feliz é a maior campanha de arrecadação de fundos para a causa de saúde e educação infantil e juvenil do país. Esse ano a gente bateu o recorde histórico, foram quase 26 milhões de reais arrecadados em um dia, que são dedicados 100% a duas organizações, a Casa Ronald McDonald, que é então o Instituto Ronald McDonald, desculpa, que é toda a parte de oncologia para jovens e crianças, e o Instituto Ayrton Senna, que a gente volta no tema da educação para os jovens, como a gente ajuda os formadores e os jovens do país e com as secretarias da educação, para a gente trabalhar com a qualidade e integração dos jovens. Então, Juliana, não sei se ultrapassa do meu tempo, mas era de forma bem... Não, tá indo. Tá aqui. Vocês estão muito pontuais, porque assim, a gente começou 14h20, Isabela, 14h30 parou. Você, 14h40 já parou. Vocês tinham 15 minutinhos. Tá eu vendo? adoro. Porque já tenho minhas perguntas aqui. Então, realmente, Maria, assim, acho a marca mais do que, né, o M tão sagrado no mundo inteiro, né? Não tem nem como a gente falar que é só aqui. Eu lembro que o ano passado, não lembro se eu comentei nos bastidores ou eu comentei na apresentação, que eu estive no Peru, em Cusco, uma altitude maluca assim, de vida, né? E lá estava o M, e sei lá, dá uma segurança, né, na gente do consumo, de saber que é. Então, assim, você tem isso como referência. Mas o que me chama da marca, e fico muito feliz da NTICS chamar vocês aqui para fazer sempre parte e tudo mais no Festival Conhecendo ODS, é que vocês têm esses projetos sociais, que são projetos sociais que são sensacionais, vocês desempenham um papel ao longo dos anos aí, trazendo essa verdade para todo mundo e devolvendo para a sociedade também esse consumo que é feito com vocês, que precisa ser um consumo consciente, que tem tantas aberturas que a gente pode absorver e que a gente pode falar sobre prosperidade nesse caso. Maria, eu vou direcionar aqui uma pergunta para a Isabela e já volto com você, porque o que eu gostaria que você me falasse ao longo dos anos depois também, focando um pouquinho na questão do que o pessoal tem buscado, na questão de ESG, quando você fala que tem a universidade, eu queria que a gente transcorresse um pouco mais sobre essa educação, ainda mais quando a gente fala de prosperidade, que a gente está falando de trabalho decente, que a gente está falando de financeiro, como fazer as pessoas também prosperarem na questão de finanças, que às vezes ultrapassa 500 coisas que as pessoas às vezes falam, será que eu vou conseguir? Principalmente o jovem, né, nessa percepção tão difícil que está. Daí eu já volto, tá, Marie? Mas, Isabela, quando você fala desse projeto, que eu até anotei aqui, que vocês estão analisando essa questão também do jovem. Como vocês chegaram a isso? Ainda mais um pouquinho da Falcone. Há quanto tempo a Falcone já foca, né? São 20 anos que você atua, né? Mas essa é uma consultoria que ela é maior, ela aborda outras coisas também, para a gente conhecer até um pouquinho mais, tá? Bom, Juliana, a Falcone é a maior consultoria de gestão da América Latina. A gente tem 38 anos de história, a gente nasceu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, né, dentro de uma fundação, que era a Fundação Cristiano Ottoni. Depois, o professor Falcone e outros professores que, né, lideravam o movimento da qualidade no Brasil, eles criaram a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, e depois o professor seguiu com o INDG e hoje Falcone. Desde o início, né, é muito interessante essa história, assim, o professor Falcone, ele é uma pessoa, hoje ele, né, tem 81 ou 82 anos, mas ele sempre lutou muito pelo desenvolvimento do Brasil, né? Até no nosso primeiro relatório de sustentabilidade, quando a gente foi conversar com ele falou assim, eu senti que existia uma necessidade de trabalhar lá na década de 80 com as organizações, porque a gente vivia num momento de uma inflação galopante, em que o salário do início do mês não significava nada no final do mês, e a gente tinha que trazer eficiência para as organizações para que o Brasil pudesse se desenvolver e que a gente tivesse uma sociedade melhor, né? Então, começou essa ação do professor e outros professores, e aí foram juntando os consultores para levar método de gestão, primeiro para a indústria e depois para todos os segmentos da economia,
Hoje a gente tem a consultoria Falcone, que trabalha muito com gestão, mas muita solução de gente também, desenvolvimento de pessoas e tecnologia, analytics, inteligência artificial para solucionar problemas das organizações e da sociedade. E aí é muito legal porque a gente entende que uma vez que a gente está trabalhando com empresas, por exemplo, a ajudar a chegar num resultado financeiro melhor, isso significa que a organização ela vai ter condições de reinvestir ou de sustentar os empregos, né, manter os empregos, reinvestir, crescer, inovar. E isso tudo tem um impacto na sociedade, né, socioeconômico. E ao longo do tempo, a gente vem desenvolvendo também inúmeros projetos com o setor público, trazendo soluções, né, para melhorar a qualidade da educação, para reduzir mortes no trânsito com projetos de segurança viária, para melhorar a saúde pública, para melhorar o atendimento ao cidadão, a saúde, gerar equilíbrio fiscal, equilíbrio nas contas públicas, que hoje em dia é tão difícil, a gente está vivendo um momento crítico no nosso país, né, em que a gente tem aí uma pressão de gastos muito forte e importante, porque são milhões de pessoas, né, necessitando de ajuda. Então, ao longo do tempo, a gente veio desenvolvendo metodologias, soluções para solucionar problemas das organizações, muito com esse foco, né, do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, né? Hoje a gente tem escritórios fora do Brasil, ao longo dos anos a gente desenvolveu centenas de projetos em outros países, em todos os continentes, mas a gente tem, claro, um foco principal no nosso país. E aí, alinhado ao nosso propósito, nos últimos 5 anos, então a gente sempre veio desenvolvendo projetos pro bono, ou desenvolvendo todos esses trabalhos muito preocupado com a geração de valor. Mas nos últimos 5 anos, a gente trouxe para dentro da estratégia da Falcone o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente começou pela priorização dos ODS, né? Muito em função também do trabalho que a gente fez e faz com o Pacto Global, né? A gente é signatário do Pacto e vem desenvolvendo projetos para eles, né? Para o desenvolvimento do Pacto Global, mas a gente fez recentemente a nossa pesquisa de materialidade, a definição de metas, né, em pilares estratégicos para a gente, como diversidade e inclusão, como a questão do ODS 8, em que a gente tem esses 2 pilares. A gente está fazendo um processo de avaliação do sistema B, né, do BIA, e a gente tem meta atrelada a isso. Estamos no início dessa trajetória de trazer ainda mais forte o que a gente acredita e o que a gente quer em termos dessa agenda, né? E aí fortalecemos muito a nossa atuação em projetos de impacto socioambiental. Então, a gente tem vários projetos pro bono em educação, fizemos inúmeras iniciativas na pandemia, né, no apoio à fábrica do Butantan, a questão do Unidos pela Saúde, Todos pela Saúde, uma série de iniciativas, né, na época da crise, da pandemia, que a gente ainda não está totalmente livre, né, estamos ainda com situações importantes em relação a isso. Bom, mas ao longo do tempo a gente vem fortalecendo, a gente tem um programa de diversidade e inclusão na Falcone super forte, em que a gente tem, hoje a gente tem em torno de 1.000 pessoas na Falcone, e a gente tem 60% do nosso quadro atuando de forma efetiva e ativa nos nossos grupos de afinidade, nas nossas iniciativas de diversidade e inclusão. Quando a gente fala da nossa atuação na estratégia ESG, olhando principalmente para o pilar social, né?
Então, a gente tem diversidade e inclusão, comitê de saúde e bem-estar na Falcone. Então, como somos uma empresa, né, de pessoas, uma empresa de serviço, né, o nosso capital humano é o mais, para a gente, é o ativo, é o principal ativo, né? Então, cuidar da saúde das pessoas, medir a satisfação, medir questões relacionadas mesmo ao bem-estar e à saúde mental é super importante. A gente vem estruturando essa ação, né? Ainda tem muito caminho para ser feito e a gente está também com o movimento Mente em Foco, não só implementando dentro de casa, mas ajudando também a estruturar esse movimento para a sociedade. E, sob o ponto de vista de, vou chamar assim, comunidade, né? Então, a gente tem 4 ODS que são muito importantes para a gente, que é o ODS 8, né? Trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 4, educação de qualidade. Então, somado a isso, a gente tem iniciativas voltadas para a saúde, para a educação pública, para ajudar as redes educacionais a melhorar a gestão, mas com foco principal na melhoria dos resultados de aprendizagem dos jovens, né, dos alunos, e também a gente avaliando, né, ali as metas dentro do ODS 8, a gente identificou que, para além dos projetos que a gente desenvolve e que gera resultados para as organizações, resultados muito efetivos, a gente tinha a possibilidade de desenvolver uma solução, vou chamar de solução, mas um programa que ajudasse esses jovens, né, como a Marie falou, a estarem mais bem preparados para a inserção no mercado de trabalho, sem necessariamente ter experiência, né? E a gente viu na pandemia que os primeiros a perderem os empregos ou não terem oportunidade de empregos foram esses jovens, por não ter experiência prévia, por não ter, né, uma formação, de repente não tem a formação superior ou formação técnica. E aí, a gente estruturou um programa que passa desde a recomposição de aprendizagem, né, porque a gente entendeu que não adianta só a gente desenvolver algumas competências ligadas que o mercado de trabalho valoriza, se o jovem ele mal consegue fazer, né, contas simples e escrever um simples e-mail ou compreender uma orientação. Então, a gente estruturou uma primeira parte de recomposição de aprendizagem, basicamente focada em português e matemática, e tem um pouco de educação financeira também. E aí a Falcone tem uma EdTech, que a gente chama de FUST, que é Falcone Road of Skills and Talents, e que dentro dessa EdTech a gente tem uma trilha que é chamada de First Job. Então, lá você trabalha competências como solução de problemas, negociação, tem 2 hard skills que a gente chama, né, de marketing digital, vendas, negociação, e tem o entendimento do jovem em relação ao mercado de trabalho, o seu autoconhecimento, a sua preparação e tal. Tem uma outra trilha para entrar a partir do ano que vem, que são algumas trilhas de tecnologia, para aqueles jovens que têm interesse, que tenham né, basicamente interesse, porque a habilidade a gente vai desenvolver, né? Mas a ideia é que, a partir dessa recomposição de aprendizagem, com o seu projeto de vida, e a partir, né, do desenvolvimento de competências que são importantes para a atuação do jovem nesse novo situação e planejando o seu futuro, ele tenha condições de desenvolver. E aí tem um outro ponto que é super importante, que é o elo com o mercado de trabalho. Então, a gente vem buscando organizações, e várias organizações, o varejo é uma grande porta de entrada de primeiro emprego, né? Então, a gente está focando inicialmente em varejo, para que esses jovens tenham a possibilidade de ter a primeira oportunidade de emprego.
E aí, a partir do momento em que ele vai mais preparado, aí tem um outro elemento que é a mentoria dos consultores da Falcone, né, que ajudam a tirar dúvidas básicas e de engajar. É impressionante, assim, no início do programa piloto, a gente tinha pelo menos 40% de faltas, variava assim, de jovens a cada momento de interação, e hoje as faltas zeraram, praticamente, depois que a gente Legal. começou com a mentoria. E a ideia é que essa mentoria do consultor da Falcone, ou do funcionário da Falcone, depois é para expandir, né? Hoje está com a própria Falcone, porque ainda está no momento piloto, mas a ideia é que a gente tenha voluntários de várias organizações que acompanhem o jovem até pelo menos 6 meses do primeiro emprego, né? Para ajudar em questões que são básicas, né? E, por outro lado, a gente está fazendo uma ponte com uma instituição que ajuda o jovem a ingressar no ensino superior. Então, o que a gente quer é ponta a ponta, né? Desde o jovem trabalhar. Eu fiz a pergunta certa, né? Porque a Isabela, gente, ela adora, né? É isso, né, Isabela? Da sua área de educação, ela falou, não, agora eu vou falar tudo, eu vou contar tudo desse projeto. Isabela, desculpa te interromper um pouquinho, que eu preciso fazer uma pergunta, que a gente já está quase acabando o horário, gente, olha isso. A gente está muito... Eu falei, pessoal, que 1 hora não dá para a gente ficar de entrevista, só é muito assunto para a gente falar. Mas perdoa, mas assim, eu tive um entendimento completo do que a gente está, mas é até legal, fui aqui pesquisar um pouquinho mais. Seu Vicente Falcone, 82 anos, nascido carioca, mas Minas Gerais acho que é o ponto dele aí mesmo, e trazendo toda essa história aí com vocês. Você é uma grande apaixonada mesmo pelo projeto Falcone Consultoria. Eu só vou entrar aqui na questão com a Marie para que a gente traga, porque depois eu vou fazer o alinhamento final com vocês, que a gente já não tem muito tempo em cima disso. Marie, até um pouco do contraponto, né, que eu acho que acaba conversando um pouco do que a Isabela está falando, mas eu também queria que você entrasse na questão do Instituto Casa Ronald. Por quê? Porque vocês tratam de questões tão amplas, desde saúde, de jovens e tudo mais. Isso sempre me chama atenção. O Instituto Casa Ronald é um queridinho assim da minha parte, todo mundo sabe disso, mas que vocês falam, e ela falou um ponto muito legal, a Isabela, que o varejo é a porta de entrada, e eu vejo o primeiro emprego do McDonald's, primeiro emprego quando a pessoa está lá, é uma grande oportunidade, lidar com o público, saber os desafios e tudo mais. Então, assim, me fala um pouquinho disso daí, depois só vão ser as considerações finais, mas você tem um tempo aí para que você possa falar, tá bom? Tá bom, perfeito. Obrigada pela pergunta. Acho que é exatamente isso, Juliana, né? Quem aqui não ouviu, eu estou estudando, eu preciso trabalhar, vou no MEC, né? Então, é meio que a porta que aberta sempre para os jovens que precisam trabalhar de forma formal. E o que a gente ensina lá, de novo, não é fritar batatas, é muito mais do que isso. A gente brinca até que tem até pais que falam que desde que trabalhou no MEC, o filho aprendeu a arrumar o quarto dele. Assim, é um negócio de disciplina, de procedimentos, de respeito de prazos, deadlines, KPIs, enfim, é trabalhar numa multinacional com padrões muito altos. Então, é isso que você aprende no MEC. E aí, você tem, obviamente, muita gente que sai porque as pessoas têm suas ambições, e é isso que é bom. Tá ótimo, porque justamente dar essa porta de entrada ao mercado formal de trabalho, e tem pessoas que querem ser advogados, médicos, e vão no caminho deles, e isso deu essa primeira alavanca para poder realizar o sonho deles, e tem as pessoas que ficam, e é impressionante, assim, eu tenho pouco tempo de empresa, né, comparado com outros, mas só para vocês saberem, quase a totalidade dos gerentes de unidade, né, que é o mini diretor de um restaurante, né, quase mais de 80% começaram como caixa. Então, quando você entra, a cada 6 meses você tem uma nova promoção, você tem um novo treinamento, um novo desenvolvimento. Existem quase 400 cursos na Hamburger University da primeira liderança, de como aprender a liderar uma pessoa, 2, 3, até milhares, né? E o nosso presidente do Brasil tem 38 anos de empresa. Começou como atendente lá no sul de São Paulo e hoje é o presidente do país. O CEO de Acusado dos 20 países também começou como atendente. O vice-presidente de sustentabilidade começou, né? Ele conta sempre essa história descascando batatas lá em Buenos Aires. Ou seja, existe esses 2 caminhos: dar essa primeira porta de entrada no mercado formal e
dar essa possibilidade para quem não tinha, talvez, a universidade, o currículo no início, para ter uma carreira de sucesso até ser presidente de uma marca tão famosa. E, então, entrando no seu tema, né, Juliana, do Instituto Ronald McDonald, isso é meio que um casamento desde sempre, né? Acho que desde que o MEC existe, né, existe essa parceria e criou essa relação muito forte com a saúde e a luta contra o câncer juvenil, né? E essas casas, para quem não conhece, são maravilhosas porque elas dão toda a estrutura para uma criança que tem algum tipo de câncer, para não se preocupar com o restante. E a família, e um acompanhante. Então, tem pessoas que vêm até de outros países, do Paraguai, da Bolívia, que vêm até aqui para ter aí alimentação, hospedagem, educação, as crianças conseguem continuar a escola para não perder muito tempo, que tem gente que não consegue nem ir e voltar todo dia para sua casa. Então, todo o transporte para o hospital, o acompanhamento no hospital, a gente está criando também o espaço família dentro dos hospitais, para poder ter esse acompanhamento para a família e os parentes, acompanhar a criança dentro do hospital, enfim, é todo esse acompanhamento que a gente trabalha com o Instituto Ronald McDonald. E como o nosso pilar estratégico está sendo cada vez mais focado na educação e o primeiro emprego formal, né, no Brasil, por isso que a gente abriu a nossa parceria dentro do Dia Feliz, não só para a Casa Ronald McDonald, mas também para o Instituto Ayrton Senna, que tem muito a ver com tudo que a Isabela comentou, né? Então, aí a gente tem essas duas parcerias muito fortes, né, para poder fazer esse desenvolvimento, né? E tudo isso sem contar todos os parceiros do dia a dia, né? A gente trabalha com a Rede Cidadã, sobretudo o programa de aprendizagem, como a Isabela falou também, não é só jogar uma pessoa num novo trabalho, mas é apoiar e acompanhar. Com o Instituto Jô Clemente também a gente ajuda pessoas com deficiências com todo um treinamento, um acompanhamento profissional, treinamentos, cursos, mentoring, para que a pessoa com deficiência dentro do restaurante seja acompanhada e possa trabalhar e se desenvolver no MEC. Enfim, isso entre vários outros, né, parceiros que a gente tem por dentro. Então, acho que é muito importante. A gente ajuda os jovens para fora, mas por dentro, como a gente falou, né, acho que quando a gente fala dos 28 anos, são mais de 80% dos nossos funcionários. Então, a nossa massa é jovem, então, obviamente, nosso foco estratégico são os jovens e acompanhar eles a se desenvolverem. E Marie, vocês esse ano, então, a meta foi alcançada, foi dobrada, teve tudo, né? Porque vocês bateram o recorde do MEC Dia Feliz. Até ressaltando, como você acabou falando de todos esses projetos, o MEC Dia Feliz é realmente muito feliz por estratégia, por tudo que as pessoas acabam fazendo e pelo engajamento de todas as áreas. Sim. No que eu fiz aqui, né, no Grande ABC, que é onde eu estou, nós tínhamos desde motociclistas, né, grupo de motociclistas indo, super-heróis, o pessoal do Rotary, muito engajado também no MEC Dia Feliz, que inclusive, né, acaba fazendo parte de diversas ações. Nossa, foi assim, sensacional. Eu apresentei, eu estava em Diadema na data, a abertura foi lá, é muito bom mesmo, e eu acho que é muito feliz essa estratégia que vocês tiveram desse dia, né, Marie? Uhum. Exatamente, ele existe desde 1988. Desde essa data, foram mais de 350 milhões de reais que foram arrecadados, e a gente já ultrapassou, desde 2021 para 2020, a gente aumentou de 15%. E assim, não tem meta, tá, Juliana? O máximo possível. Porque os jovens precisam, né? Nesse daqui não tem meta, mas a gente tem outras metas, né? A gente tem a nossa meta de ajudar a quebrar a barreira para atingir o mercado de trabalho de 2 milhões de jovens até 2025. No ano passado já foram 400 mil jovens. E a gente vai trabalhando para chegar nessa meta. Aí sim tem uma meta, mas obviamente a gente espera ultrapassá-la de longe. O que a gente fala de meta é o que foi arrecadado num ano, a gente quer mais no outro, né, gente? Porque a gente sempre quer que as pessoas ajudem. Sem limite. Exatamente, mas muito legal. Essa meta que você falou agora, desculpa, ratifica para mim, quantos milhões? 2 milhões de jovens impactados para ajudar eles a entrar no mercado de trabalho. Então, os jovens que a gente capacitou, treinou, e ajudou de alguma maneira, que seja pelo Instituto Ayrton Senna, que seja pelo Campus Comunidade, Hamilton University, ou pela contratação direta. E vocês acabam também fazendo contato com empresas para isso, ou acaba sendo na própria rede? Como isso funciona? Não, na própria rede e ajudando, porque nas capacitações,
obviamente não tem exclusividade de entrar no MEC, é quem entrar no mercado de trabalho. Então, é tudo esse apoio, esse acompanhamento dos jovens que a gente faz, que acaba entrando no MEC ou não, ou em outras empresas. Muito bacana. Isabela, eu quero aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos aqui, eu só queria que você também transcorresse um pouco sobre você, não só sobre a Falcone, mas na questão dos livros que você escreveu. Me chamou muita atenção aqui, quando você traz, são ótimos, né, assim, de leitura mesmo, mas aqui quando você fala gestão integrada da escola, o diferencial disso, porque a gente não fala muito de integração, né, na gestão, e eu achei sensacional esse tema. Me fala um pouquinho dele. Esse livro e o Gestão para Resultados na Educação, que é uma evolução desse gestão integrada, a gente escreveu, Juliana, pensando como é que a gente poderia, e aí está dentro do nosso propósito, né? Como é que a gente pode ser cada vez mais acessível, levar a gestão para quem quiser, né, assim, buscar uma oportunidade. Então, a gente escreveu para que de uma linguagem muito simples, muito fácil de compreensão, que qualquer diretor ou professor de escola, em qualquer lugar do país, pudesse ler e que ali tivesse um passo a passo para aplicar uma gestão baseada em fatos e dados, com um olhar sistêmico, né, integrado, entendendo, né, que tanto seja a escola ou seja uma secretaria de educação, né, um sistema integrado em que cada movimento que você faz afeta todos os outros espaços, pedaços, áreas, né? Então tudo está interligado. E a partir disso a gente trouxe elementos para ajudar um diretor de escola, por exemplo, a identificar onde é que está o foco do problema ou assim da baixa de um resultado educacional. Tá em qual ano de ensino, em qual disciplina, em qual turno, quais são aquelas competências que aquele jovem não consegue, ou que o conjunto de jovens não consegue atingir. E aí ele aprende a identificar causas, a propor ações, elaborar um plano de ação, estruturar ferramentas de acompanhamento para melhorar a gestão de monitoramento de resultados, governança de resultados, entender todos os fatores que afetam o resultado da escola, né? Então, esse livro a gente tem muita felicidade de ser lido no Brasil todo e, né, por várias redes educacionais, até São Paulo, o Estado tem como referência para a seleção de diretores e, né, já tivemos vários feedbacks de que mesmo para quem atua em outra área que não é educação, ali está a explicação do método de gestão, ela está tão acessível e tão simples de assimilar que você consegue fazer a transposição para outros segmentos de uma forma muito fácil, sabe? Então, foi para disponibilizar o conhecimento, né, para qualquer diretor, professor, secretário de educação de qualquer município ou estado do Brasil, de forma a ajudar aí no processo de melhoria da educação do Brasil, que é tão necessário e urgente, né? E que a gente, sem educação, a gente não consegue prosperidade, né? A gente não consegue desenvolvimento sustentável. Perfeito, Isabela, muito legal conhecer essa parte também. Gente, como a gente já tem um período aqui, eu vou deixar 3 minutinhos para cada uma, para as considerações finais, e, se possível, bem focado realmente nessa ODS. A gente tem falado muito sobre uma ambição de conseguir, né? Essa palavra eu adorei, trouxeram isso, de conseguir não apenas ficar no campo da filosofia, né, do que a gente vai pensar, do que estamos pensando, até porque se é um objetivo de 2030 de uma agenda, já é para ontem, isso é fato, mas aqui vocês estão dando resultados palpáveis, né, a gente está falando de dia a dia mesmo, de assuntos pontuais, e isso que me chama muita atenção, mas eu gostaria que cada uma tivesse um tempo agora para as considerações finais bem em cima de prosperidade mesmo, que eu achei fundamental, e a história de vocês, a história enquanto empresa também é muito legal. Marie, vou começar por você, por favor, tá? Tá bom. Então, quando a gente fala de prosperidade, o que a gente tem que pensar, primeiro, uma
um conceito de respeito holístico. Quando a gente fala de respeito para o planeta, para as pessoas e para os animais. E por isso que, se a gente quiser ter uma prosperidade, a gente tem que ter uma floresta de pé, a gente tem que ter pessoas educadas, né? O que o Instituto Ensina traz muito, que a Isabela trouxe também, a gente tem os jovens de hoje com problemas graves de falta de educação em matemática e português, que é a base da nossa vida. Então, se os nossos jovens de hoje são os líderes de amanhã, com falhas muito graves, a gente não vai conseguir andar. Então, esse foco da educação é fundamental quando a gente olha a prosperidade. E os ODS, obviamente, o objetivo deles é garantir uma prosperidade para o planeta. Então, acho que o nosso trabalho é esse, é trabalhar com a nossa operação de forma muito prática, como a Juliana comentou, né? E acho que no MEC é muito isso, porque é muito palpável, né? A gente está falando do lanche, da batatinha, o que eu posso fazer para garantir uma prosperidade do planeta, das pessoas e dos animais dentro do meu dia a dia. Que aí eu consigo, novamente, com uma escala tão grande, e por isso que até aproveito para reforçar uma campanha que está atrás de mim, no fundo de tela, né? Que é Mudando um Pouco, Mudamos Muito. Que é uma campanha que o MEC lançou, né, esse mês de novembro, que é isso. Que cada restaurante faz o seu, cada pessoa, cada colaborador faz o seu. Mas quando a gente multiplica isso por milhões de pessoas, o impacto é gigante. Então, acho que o que traz aqui, o que quero trazer é essa responsabilidade de todo mundo, como pessoa física, como colaborador de uma empresa, em fazer a sua parte para a gente conseguir todo mundo junto chegar e atingir esses ODS. Todo mundo junto mesmo, né? E prosperidade, exatamente o que falou, né? Prosperidade começa bem lá atrás. E que bom que a gente tem vocês. O que é, quando a gente conversa sobre McDonald's, dá vontade de comer, né, gente? Isso não é fácil, né? Isso não é fácil pra gente. É difícil, imagina todo dia, Juliana. Esse mindset, já falou da batatinha, já veio na cabeça aqui. Olha que eu não sou assim, uma grande consumidora, confesso, mas na hora já vem, né? Olha, é bom, viu? Ainda bem que tem essa junção linda e maravilhosa dos projetos também, porque faz os dois, né? Os dois andarem em conjunto, que é como você falou. Pode ir sem culpa. Exatamente, tudo junto aí. Isabela, você, por gentileza. Bom, eu achei a resposta da Marie bem completa, mas e aí, só complementando, acho que quando a gente fala, né, de prosperidade, e aí a gente volta, né, na agenda dos ODS, do desenvolvimento sustentável, essa agenda dos ODS é o maior acordo ligado, né, ao tema de sustentabilidade no mundo. E quando a gente fala de alcance dessa agenda, tem o papel de todos, né? Tem o papel dos governos, tem o papel da sociedade civil, tem o papel das empresas, das organizações. E para que a gente possa, de fato, avançar no tema de prosperidade, e os ODS estão todos interligados, né? Eu gostei muito do que a Marie colocou, né? Do respeito às pessoas, à natureza, né? Então, de uma forma bem global. E aí vale essa reflexão, né? Enquanto pessoa física, mas enquanto organização, de que forma a gente pode atuar para gerar mais prosperidade, pensando em pessoas, meio ambiente, no resultado da própria organização, no desenvolvimento socioeconômico. E aí, só resgatar uma fala do início, né, que não adianta ficar nas intenções, né? A gente tem que ser objetivo, assertivo e prático. Então, a partir dessa reflexão, quais são os elementos que a gente vai trabalhar para alcançar, e aí trazer isso para a estratégia, desdobrar em metas e objetivos, né, bem quantificados, analisados, que todos nas organizações entendam o que está sendo buscado e de que forma podem também contribuir com o resultado da sua área, com o alinhamento entre as pessoas, com as contribuições individuais e coletivos, né? E aí a gente precisa gerenciar isso, né? A gente precisa acompanhar a execução das ações, acompanhar os resultados ao longo do tempo, para que a gente possa, né,
mover do ponto A para o ponto B. No momento em que cada organização faz isso, cada pessoa faz isso, cada governo faz isso, a gente consegue efetivamente avançar nessa agenda, né? Como você falou, Juliana, 2030 está aí, né? A gente já está entrando em 2023, essa é a década da ação, e a ação pressupõe planejamento e execução e resultado, né? Então, só para finalizar, acho que não faz sentido falar dessa agenda sem falar em ação efetiva, né, em colaboração, parceria, para que a gente possa realmente alcançar esses resultados. Com certeza, com certeza. Isabela, fundamental. Gente, bate-papo sensacional. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de conhecer a consultoria Falconi, não conhecia. Mande um abraço a todos os integrantes, uma honra ter você aqui, pessoa que representou muito bem, trazendo essa área de educação também de uma forma muito forte. Ficamos muito felizes com a sua presença. Marie, meu carinho imenso a vocês também. Conheço e faço parte de várias ações, então eu fico muito feliz da gente conhecer um pouco mais na questão de sustentabilidade, todo esse trabalho que é feito. Muito obrigada para vocês e até a próxima, viu? Para quem seguiu a gente. Aliás, a Isabela está de São Paulo, aqui de São Paulo, e você está de Minas, né? Um abraço para todo mundo que deve ter assistido, com certeza, a gente aqui. Vocês vão trazer todo mundo dessa área. Obrigada. Exato. Um beijo, Marie. Obrigada. Beijo. Até mais, gente. Obrigada. E para vocês de casa também, meu muito obrigada. E até mais.